Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo as últimas informações para vocês da política aqui no nosso país. Pessoal, trazendo André Marcílio agora aqui e você vai entender neste conteúdo qual é a jogada do Vorcaro, da sua defesa, e qual a jogada do André Mendonça para que essa delação saia o mais rápido possível. Pessoal, antes de iniciar esse conteúdo, eu só peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O pai do Vorcaro desabou na cadeia. Essa é a última notícia que corre toda a imprensa e eu vou te contar agora o que aconteceu com o pai do Vorcaro na cadeia. Isso provavelmente, essa pressão no pai dele provavelmente vai levar o Vorcaro a falar. É possível que a sua omissão em relação, sobretudo, a citar alguns ministros do STF esteja com os dias contados. E se ele falar, meus amigos, tenho uma boa e uma má notícia sobre o caso Master para te contar. A Mirelle Pinheiro, do site Metrópolis, cravou hoje cedo o que está acontecendo nos bastidores do caso Master. O Henrique Vorcaro, que é pai do Vorcaro e que está custodiado no presídio Nelson Green, em Contagem, Minas Gerais, desde 14 de maio, agora temos relatos de que ele simplesmente tem tido crises convulsivas de choro, tá chorando o pai do Vorcaro, tem episódios de desespero, sinais de arrependimento, profunda depressão, diz o site Metrópolis. O Henrique Vorcaro está se sentindo responsabilizado diretamente pelo caso e está culpando os advogados ligados à defesa do filho pelas escolhas erradas feitas antes e depois da prisão. Ou seja, o pai do Vorcaro está surtado. Ele surtou, começa a emocionalmente sair do controle e está culpando todo mundo, sobretudo os advogados do filho, em razão de não estarem resolvendo a questão do filho. Ficam realmente nesse chove não molha. E eu, sinceramente, acredito, e eu vou te contar agora por quê, que isso é uma estratégia da defesa. Esse chove não molha da defesa, dos advogados de defesa, não é ruindade do advogado, é malandragem, eu vou te contar já. Bom, o fato é que dentro da cadeia, o pai do Daniel já mudou de lado, não está mais defendendo a estratégia dos advogados do Vorcaro e está culpando todo mundo. Parece que a água finalmente chegou ali para o pai dele no topo, parece que ele já não aguenta mais. O Daniel Vorcaro, como a gente já falou aqui, montou uma delação omissa, deixou de falar de um monte de gente e quis tocar adiante a sua delação. A Polícia Federal caiu fora e falou, nessa eu não entro, e a PGR ainda está indecisa se toca sozinha a delação do Vorcaro. Bom, há uma pressão em torno do Vorcaro para, se a PGR, sobretudo, não tocar a sua delação sozinha, que ele repense e fale. Ele já está de volta para a cadeia, ele não está mais na superintendência da Polícia Federal e, obviamente, está se sentindo pressionado a mudar de ideia e falar sobre tudo e sobre todos. Deve estar morrendo de medo de, ao falar, no entanto, talvez ter até o fim do próprio sicário, não é? Vamos dizer a verdade aqui, talvez tema até pela sua própria vida o Vorcaro, caso fale de tudo e de todos, fale tudo o que ele sabe. Eu mencionei no início do vídeo que essa pressão toda provavelmente leve o Vorcaro a repensar e até a falar o que até agora ele não falou. E disse para vocês que tinha uma notícia boa e ruim sobre isso. A notícia ruim, vamos começar pela ruim, é que se ele falar tudo, talvez essa fala possa ser lida como uma coação e a sua delação será adiante, no futuro, não agora, mas lá no futuro anulada. Foi o que aconteceu com a Lava Jato. Todo mundo falou e depois todo mundo teve a sua delação anulada porque o Gilmar Mendes dizia que eram os porões de Curitiba, porque o Toffoli disse que tudo foi sob coação, até dinheiro devolveram para os corruptos da Lava Jato. E pode acontecer a mesma coisa com a Lava Jato. Os advogados, e por isso que eu falei que era estratégia da defesa, os advogados do Vorcaro e dos envolvidos no caso Master são exatamente os mesmos advogados que estavam com os réus da Lava Jato. E a estratégia pode ser a mesma. Esse chove no molha da delação do Vorcaro pode ser uma estratégia para empurrar com a barriga, para criar um caos, para
criar um rebuliço em torno da delação e depois adiante falar, olha só, esse rebuliço, esse caos foi gerado pela Polícia Federal e então essa delação é nula. E aí vem o Gilmar, o Toffoli, essa turma e faz com que o caso Master inteiro seja anulado. Essa é a notícia ruim. Pode ser que essa estratégia toda da defesa não esteja sendo percebida pelo pai do Vorcaro. O que os advogados do Vorcaro podem estar fazendo é criando um mise-en-scène, criando uma firula para adiante dizer que tudo deve ser anulado porque essa delação foi forçada, foi pressionada. A notícia boa que eu tenho sobre isso é a de que se o Vorcaro não falar, tem muita gente para falar, tem muito celular para ser periciado. Então, a minha dica, o meu recado para os investigadores, ou enfim, para os envolvidos no caso, é não caiam nessa estratégia da defesa. Deixem o Vorcaro para lá, abandonem o Vorcaro. O Vorcaro é fria, é radioativo. Eles estão criando esse cenário todo para lá adiante anular. E o choro aqui do pai do Vorcaro, eu não sei não se é um choro verdadeiro. Às vezes é parte desse teatro para dizer lá na frente que o Vorcaro teve a sua delação forçada e todo mundo ficar livre. É isso aí, pessoal. Essa aí era a notícia que eu queria trazer com o André Marcília, falando mais sobre esse assunto do Banco Master, aí dessa delação que não sai nunca. Pessoal, um detalhe que pode ser que aconteça nessa delação, pode ser que o André Marcília esteja certo, que eles façam igual a Lava Jato, né? Para enterrar essa investigação do Banco Master, como foi com a Lava Jato, e todos serem beneficiados, todos os corruptos e bandidos que estão envolvidos. Mas também pode ser que esses nomes que o Vorcaro entregar sejam realmente pessoas que estejam no alto escalão aí do STF. E esse é o grande medo que nós sabemos que eles têm, porque tantas vezes eles tentaram barrar essas investigações. O Toffoli mesmo nunca seguiu adiante porque ele estava envolvido. Então, se o Toffoli está envolvido, tem outras pessoas também que estão envolvidas. E ele liberando esses nomes, será que essas pessoas que estão envolvidas não vão ser presas? E como que vão julgar algo, sendo que essas pessoas vão estar em prisão? Então, não tem como, né? Por isso, acredito eu que essa delação está demorando tanto também, porque o Vorcaro tem medo do que pode acontecer a ele. Pessoal, quero deixar aqui mais uma notícia para vocês entenderem o porquê o Mendonça autorizou a ida do Vorcaro para a Papudinha e agora autorizou também a volta para a Superintendência da Polícia Federal. Mendonça autoriza a volta de Vorcaro para a cela especial da PF. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar a volta de Daniel Vorcaro para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança se deu depois de dois fatos: reclamação de Vorcaro sobre as condições do local onde estava, com vaso sanitário no chão e um cano de água fria para tomar banho, e dispensa do advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que cuidava da defesa e da eventual delação premiada do fundador do Banco Master. A relação entre Juca e André Mendonça estava completamente deteriorada. Numa audiência recente, o magistrado disse ao advogado que esperava uma delação mais verdadeira de Vorcaro. Ao ver essa ressalva ao que estava sendo preparado, Juca respondeu em tom desafiador que, caso Mendonça rejeitasse a delação, recorreria à segunda turma do STF, sugerindo que teria maioria para manter a proposta de Vorcaro. Então, acredito eu que isso foi uma grande jogada do André Mendonça, justamente para o Vorcaro mandar o seu advogado ponhar ele para correr. É isso. Acredito eu que seja isso, porque logo depois dessa demissão desse advogado sair desse caso aí do Master, da defesa do Daniel Vorcaro, Mendonça já autoriza novamente a volta dele para a Superintendência da Polícia Federal. Então acredito que seja uma grande jogada, já que esse advogado estava entrando em atrito e discordando de algumas palavras de André Mendonça. Pessoal, é isso. Essa era a notícia que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal,
Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu posto aqui na plataforma. Muito obrigado, até o próximo vídeo.